consolar. Mesmo que o céu pareça tão escuro, mesmo que o sol pareça não brilhar, eu clamarei a ti, que é o autor da vida, que vem com teu amor me consolar. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver. Mesmo que haja lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Adorarei a ti, Senhor, com todo o meu ser. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver. Mesmo que haja lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com meu coração. Aleluias, glória a Deus. Adorarei a ti, Senhor, enquanto eu viver, com todo o meu ser, mesmo que haja lutas e tribulações, adorarei a ti, Senhor, com o meu coração. Amém? Uma promessa que nós fazemos a esse Deus maravilhoso que tem nos dado tudo que nós precisamos. Amém? O pastor Juarez estará ministrando a palavra. Fique ligado no maná diário. Amém? Mais um maná para a nossa edificação. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. Povo do Manário, a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para nos alimentar dessa palavra, que é esse maná diário todos os dias, né? Aleluia. E hoje não é diferente. Eu quero ler com você um texto de umas pessoas que eram obedientes e que é muito tremendo. Eu amo ler essa passagem. Eu queria pregar outra mensagem, mas Deus falou: não, você vai falar a respeito de obediência. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Eu quero ler com você livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Como o tempo é muito curto, eu quero tentar resumir com você. Jeremias 35, no versículo 19. Bendito é o nome do nosso Deus. Aleluia. É uma promessa que Deus faz a uma família. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que estejam na minha presença todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Que promessa gloriosa que ele faz. Sabe por quê? Por uma obediência que eles tinham. Essa tribo de Jonadab e Recabe, eles eram chamados recabitas. Se você ver no subtítulo do capítulo 35, está escrito assim: a obediência dos recabitas. Eu sei que tem hora não dá para obedecer. Claro, somos humanos.
tem hora que não dá para obedecer, somos humanos. Por que eu estou te falando isso? Porque nós somos passíveis de erros, de desobediência, mas com uma condição: o Espírito Santo está conosco, a tua vara, o teu cajado nos consola. É o Salmo 23. Glória a Deus, aleluia. E esses recabitas, Deus, o Todo-Poderoso, disse para ele, para Jeremias, vai lá na tribo dos recabitas e chama ele num altar. E Jeremias foi lá e chamou eles e levaram, e trouxe essa família para o altar, os homens, né? Chegaram lá e: Deus, quer que eu faça? Senhor, você vai fazer o seguinte: você vai dar vinho para eles. Pensa, como era o profeta Jeremias, as pessoas ouviam, porque era um profeta. E os recabitas foram lá, chegaram lá, Jeremias serviu vinho para todos eles. Vamos tomar esse vinho. Um olhou para o outro e disse: eu não. E você? Eu também não. E Jeremias, ao ver a rejeição daquele vinho, devia ser um vinho da hora, né? Por que vocês não vão tomar esse vinho? É porque Jonadab, pai de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nos deu uma ordenança, olha que tremendo, que enquanto nós peregrinássemos por essa terra, jamais colocaríamos bebida forte na nossa boca. Não, mas é eu, Jeremias, o profeta, estou te dando. Nós preferimos obedecer a Jonadab, pai de Recabe, nosso pai, e nós não vamos beber isso. E Jeremias foi lá e disse para o Todo-Poderoso: e aí, Todo-Poderoso, eles não querem beber. Então vai lá e diga para eles: por causa da obediência deles é que eu li esse texto. Olha que promessa gloriosa. Aleluia, Jesus. Eu quero ler com você de novo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Não era qualquer um, não, era o Todo-Poderoso. Aleluia. Era o Todo-Poderoso, por isso que ele se identifica assim. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Quem que está falando com você? Quem que tem falado com você? O que é que ele tem mandado você fazer que você não tem obedecido? Leia todo esse capítulo, são só 19 versículos, mas por causa do tempo não dá para nós ler tudo. Mas você aí, a hora que você estiver, né, meditando, lendo a palavra, você vai, leia aí Jeremias 35, em nome de Jesus Cristo, e veja o resultado dessa obediência. Glória a Deus. No que é que deu? Aleluia. Por isso que ele diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab e Recabe, ou seja, eram os patriarcas daquela tribo. Nunca faltará homem a Jonadab e filho de Recabe que esteja na minha presença todos os dias. Oh, glórias, que aleluia. glória, que tremendo, Aleluia. poderoso, real e verdadeiro. E é uma coisa que eu e você precisamos praticar. Se eu e você, nós praticarmos em obedecer ao Senhor assim, você pode ter certeza. Sabe o que é que vai acontecer? Os nossos filhos vão entender: o meu pai é obediente, a minha mãe é obediente, então eu quero ser, porque nós, os pais, nós somos exemplos para os nossos filhos. Amém, Jesus. Você sabe que eu aprendi uma coisa, eu corrigia meus filhos, né, com vara, como a Bíblia ensina, mas se eu não desse exemplo, como é que eles iam ver testemunho? E aí um dia eu me peguei vendo alguém tentando ensinar assim: faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
Olha que obra. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Você está me entendendo? Não, nós temos que ter exemplos. E Jonadab e Recabe, com certeza, esses patriarcas ensinaram a descendência deles a obedecer. E olha a consequência dessa obediência. Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. E agora nós temos um aval tremendo, glorioso, que é o sangue vertido na cruz. Então o que impede de nós obedecermos, se além de termos o aval do sacrifício vertido na cruz do Calvário, o sangue de Cristo, nós ainda, para a glória de Deus, temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, 10-0. 10-0, nós vamos obedecer, porque a consequência da obediência é aquela palavra que Deus falou para o povo lá no Egito: estas bênçãos te perseguirão. É só obedecer. Essas bênçãos te perseguirão, é só obedecer. Deus disse para Josué: nunca deixe de meditar na minha palavra de dia nem de noite, nem se aparta da tua presença essa palavra. Obediência. Você está me entendendo? Se eu e você não obedecer, não tem como. Eu e você precisamos obedecer. Olha, eu vejo um testemunho poderoso dessa família. Você já imaginou? E comparando a essa situação, teve um profeta que Deus falou para ele: você vai lá e profetiza e não coma nada no meio da estrada, nem quando ir, nem quando voltar. Ele foi e não comeu, mas na hora que ele estava voltando, um outro profeta, um falso profeta, né, veio e falou: não, pode comer, o Todo-Poderoso falou para mim que você pode comer. Ele comeu e morreu. Ele comeu e morreu por desobedecer. Você está me entendendo? Então o que acontece comigo e com você? Miremos-nos, pois, nesse exemplo dos recabitas. A obediência dos recabitas está escrito em cima do capítulo 35. Medite, tome posse, e se obedecer, você só tem a ganhar. Eu só tenho a ganhar. Nós só temos a ganhar, que é glorioso ainda, vida eterna. Bênçãos sacudida, recalcada, transbordante, mas é só para os que obedecem. Glória a Deus. Se eu e você obedecer à palavra, obedecermos à nossa liderança, obedecermos às pessoas que nos cercam, os nossos superiores, você pode ter certeza do milagre, pode ter certeza da bênção, da vitória, porque Jesus Cristo dá um exemplo de obediência, que ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, e que diante desse nome todo o joelho se dobre, toda a língua confesse: Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Que glória, que tremendo, poderoso, real. Mais exemplo que nós temos, mas eu creio que só esse tempo já está bom demais, né? Amém? Paz do Senhor, que Deus o abençoe e prospere a tua vida. Aleluia.